Oi, turma! Eu sou o professor Cássio Galeri, aqui da Fundação Matias Maquilini. Essa é a nossa aula 10 de matemática do curso Preparar FMM. Na aula de hoje, daremos continuidade aos nossos estudos sobre as potências. Como comentei na aula anterior, existem várias áreas do conhecimento que utilizam as potências em suas pesquisas. Mas como se originou o estudo das potências? Muito se ouve sobre a obra Os Elementos de Euclides e sua importância até os nossos dias. Mas gostaria de destacar outro matemático. Me permitam apresentar o senhor Hipócrates de Quío, filósofo e geômetra, nascido na ilha de Quío, na Grécia, e que viveu entre 470 a 410 a.C. É em sua obra Elementos de Geometria, escrita mais de um século antes da obra de Euclides, que ele faz avanços importantes nessa área e utiliza pela primeira vez a palavra potência para descrever o quadrado de um segmento. Infelizmente, é só com os estudos de Arquimedes de Siracusa que as potências têm seus cálculos mais valorizados, passando a ser utilizadas principalmente na notação científica, que é um método de se reescrever um número com muitos zeros ou muitas casas decimais, utilizando potências de base 10. Bem, vamos à aula. Bem, turma, anteriormente, na aula 9, falamos sobre as potências com expoente natural e as suas propriedades. Não custa nada lembrar que, de maneira geral, se você tiver A multiplicado por ele mesmo um total de n vezes, podemos resumir essa escrita escrevendo A elevado a n, em que A elevado a n é que chamamos de potência. O número de baixo, o A, é a base, e o número de cima é o expoente. Utilizando exatamente essa definição que podemos ter propriedades do tipo potência de potência, aquela que você repete a base e multiplica os expoentes. Ou potência de um produto, em que você pode pegar a potência de um produto e transformar em produto de potências. Ou potência de uma razão, em que você basta fazer a potência do numerador e a potência do denominador, lembrando que o denominador tem que ser diferente de zero. Outras propriedades importantes são aquelas que dizem multiplicação de potências de mesma base. Você se lembra? Você repete a base e soma os expoentes. Outra propriedade importante é a divisão de potências de mesma base. Você repete a base e subtrai os expoentes. Vejamos agora as potências com expoente inteiro. Não custa lembrar que o símbolo do conjunto dos números inteiros é o z, e seus elementos são menos infinito, menos 3, menos 2, menos 1, 0, 1, 2 e assim por diante. Os exemplos que tem aqui de potências são tipo 2 elevado a menos 3, meio elevado a menos 5, 5 elevado a 2, elevado a menos 1 e etc. Vejamos como trabalhar com esse tipo de situação. Suponha, por exemplo, a elevado a 5 sobre a elevado a 2. Já fizemos esse tipo de conta nas outras aulas. É o mesmo que o a multiplicado por ele mesmo 5 vezes sobre o a multiplicado por ele mesmo 2 vezes. Simplificando a do numerador com o a do denominador, o outro a do numerador com outro a do denominador, sobram 3 a's no numerador, ou seja, a elevado a 3. Agora, olha se eu fizesse o seguinte, a elevado a 2 dividido por a elevado a 5, beleza? Usando o mesmo raciocínio, temos o a multiplicado por ele mesmo 2 vezes no numerador e o a multiplicado por ele mesmo 5 vezes no denominador. Simplificando novamente, o que sobra é o a repetido 3 vezes no denominador, logo o numerador será 1, ou 1 sobre a elevado a 3. Deixa eu te apresentar uma outra forma de fazer essa mesma conta. Lembra da propriedade a elevado a b dividido por a elevado a c? Divisão de potências de mesma base? A gente repete a base e subtrai os expoentes. Então, vou fazer a mesma conta agora. A elevado a 2 dividido por a elevado a 5. Usando a propriedade, isso significa a elevado a 2 menos 5. E 2 menos 5 fica sendo a elevado a menos 3. Eu costumo dizer para os meus alunos que duas coisas são iguais quando elas são iguais. Você concorda que a elevado a 2 sobre 5 é igual a elevado a 2 sobre 5? Então, o resultado
1 sobre a elevado a 3 e o resultado a elevado a menos 3 tem que ser igual também. Como é que eu mexo com esse tipo de situação? Perceba que, na parte direita, o 1 sobre a elevado a 3 eu posso reescrever como sendo 1 sobre a elevado a 3, usando aquela propriedade de potência de uma razão. Percebeu? O a é o inverso de 1 sobre a e vice-versa. 1 sobre a é o inverso de a. Dessa forma, para trabalhar com potências com expoente negativo, podemos deduzir o seguinte. Se eu tenho a sobre b elevado a menos c, o expoente é negativo, basta inverter a base, fica b sobre a elevado a c, e aí o expoente fica positivo. Vejamos agora alguns exercícios. Exercício 1. Em ordem decrescente, os números a igual a 2 elevado a menos 3, b igual a menos 2, entre parênteses, elevado a 3, c igual a 3 elevado a menos 2 e d igual a menos 2, entre parênteses, elevado a menos 3, formam qual sequência? Temos aqui 4 números e queremos colocá-los em ordem decrescente, do maior para o menor. Começando do a igual a 2 elevado a menos 3. Você viu na aula de hoje que para tornar um expoente que é negativo em positivo, basta inverter a base. Então, o inverso de 2 é 1 sobre 2. Temos a igual a meio elevado a 3. Já sabemos lá da aula anterior que a potência de uma fração basta fazer a potência no numerador e a potência no denominador. Logo, o a é igual a 1 elevado a 3 sobre 2 elevado a 3. Continuando esses cálculos, temos que a é igual a 1/8. Tudo bem? Continuando. B é igual a menos 2, entre parênteses, elevado a 3. Utilizando a definição de potência, podemos escrever B como sendo menos 2 multiplicado por ele mesmo 3 vezes. Cuidado nessa hora com a regra de sinal. Continuando esses cálculos, B é igual a menos 8. C é 3 elevado a menos 2. O mesmo raciocínio do A. Logo, posso escrever C igual a 1/3 elevado ao quadrado. Continuando esses cálculos, C é 1/9. E, por fim, D. D é menos 2, entre parênteses, elevado a menos 3. Uma observação. O inverso de um número não troca o sinal desse número. Ou seja, se um número é positivo, o inverso também é positivo. Logo, se o número é negativo, seu inverso também é negativo. É só trocar numerador com denominador. Dessa forma, D ficará assim. Menos meio elevado a 3 positivo. Continuando esses cálculos, D é igual a menos 1/8. Agora é só separar esses números do maior para o menor. O maior vai ser o 1/8. Beleza? O próximo, 1/9, pois o 1/9 é menor que 1/8. Dos negativos, o próximo que vem é menos 1/8. E, por fim, o menos 8. Então, a sequência será A, C, D e B. E aí você circula a resposta. Exercício 2. O resultado da expressão. Entre colchetes temos 2 elevado a 9 dividido por 2 vezes 2 elevado a 2, entre parênteses, elevado a 3, e todo colchetes elevado a 3, dividido por 2. Vamos com calma nessa parte. Primeiro temos a expressão 2 elevado a 9 dividido por 2 vezes 2 elevado a 2, elevado a 3, e todo colchetes elevado a 3, novamente, sobre 2. Fazendo o cálculo primeiro do parênteses, temos 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 3. Estou utilizando aquela propriedade multiplicação de potências de mesma base. Você repete a base e soma os expoentes. Tá joia? Ainda no parênteses, temos o seguinte, uma potência de potência. Então, fazendo esse cálculo, temos 2 elevado a 9 dividido por 2 elevado a 9. Pois, se vocês se lembram, uma potência de potência, você repete a base e multiplica os expoentes. A partir daqui, a coisa fica mais tranquila. Pois 2 elevado a 9 dividido por ele mesmo é 1. Então, tenho 1 elevado a 3 sobre 2. Consequentemente, a resposta final é meio. Aí é só circular a resposta. Exercício 3. O número 0,0000048 é equivalente a, e temos aqui as alternativas A, B, C,
D e E. Estou utilizando agora notação científica nessas alternativas, como falei mais cedo. Deixa eu dar um exemplo. Suponha que eu tivesse 2 vezes 10. A resposta é 20. 2 vezes 10 ao quadrado. A resposta vai ser 200. 2 vezes 10 ao cubo. A resposta vai ser 2.000. Está notando o padrão que está acontecendo? Quando eu multiplico por 10, aparece um zero depois do 2. Quando eu multiplico por 10 ao quadrado, aparecem 2 zeros depois do 2. Quando eu multiplico por 10 ao cubo, aparecem 3 zeros depois do 2. Entendeu o padrão? Olha só como ficaria se eu fizesse 2 vezes 10 elevado a menos 1. Utilizando a propriedade de potência que vimos hoje, isso é o mesmo que 2 vezes 1 sobre 10, que vai ser 0,2. E aí, como estou dividindo por 10, aparece uma casa depois da vírgula. Se eu multiplicasse 2 vezes 10 elevado a menos 2, isso é o mesmo que 2 vezes 1 sobre 10 ao quadrado. E a resposta seria 0,02, agora com 2 casas decimais. Entendeu? Vamos em frente. 2 vezes 10 elevado a menos 3 é o mesmo que 2 vezes 1 sobre 10 elevado a 3. Ou seja, vai ser 0,002, com 3 casas decimais. Mais uma vez, 2 vezes 10 elevado a menos 4 é o mesmo que 2 vezes 1 sobre 10 elevado a 4. Ou seja, 0,0002 são 4 casas decimais. Entendeu o padrão? Agora fica fácil resolver a questão 3. Se você pega um número 0,0000048, não fica difícil contar as casas decimais e perceber que são 7. Logo, isso é o mesmo que 48 vezes 10 elevado a menos 7. Aí você circula a letra A. Questão número 4. Algumas doenças são caracterizadas pela falta ou excesso de glóbulos vermelhos existentes no corpo humano. Essa quantidade é bastante elevada e, para representá-la, utilizamos a notação científica. O corpo humano possui cerca de 25 trilhões de glóbulos vermelhos. Esse número, em notação científica, é, e temos aqui as alternativas, A, B, C, D e E. Bem, utilizando o que vimos hoje na aula, podemos fazer o seguinte. Tenho aqui 25 trilhões. É o 25 seguido de 12 zeros. Uma forma de escrever, então, esse número usando notação científica seria 25 vezes 10 elevado a 12, mas perceba que não tem essa alternativa. É só um pequeno detalhe para a gente poder terminar a questão. Basta andar com a vírgula uma vez a mais para a esquerda, escrevendo, então, 2,5 vezes 10 elevado a 13. E aí, é só circular a letra B. Beleza? Vejamos agora um pouco sobre potências com expoente fracionário. Vou fazer só uma introdução para a aula não ficar muito extensa. O conjunto dos números racionais, como já vimos, são aqueles números em que, para todo x igual a p sobre q, tal que p, que é o numerador, pertence ao conjunto dos números inteiros, e q, que é o denominador, pertence ao conjunto dos inteiros não nulos. Se lembram? Não podemos dividir por zero numa fração. Quando vamos trabalhar com potências que usam expoente fracionário, estou dizendo algo do tipo a elevado a p sobre q. Isso é o mesmo que raiz índice q de a elevado a p. Mas esse assunto é um assunto para a próxima aula. Por hoje, acabou. Bem, turma, na aula de hoje falamos um pouco mais sobre as potências. Não esqueçam de tirar suas dúvidas com os monitores. Na próxima aula, começaremos nossos estudos sobre radiciação. Até a próxima aula!